Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, nos últimos 10 anos, os casos de depressão aumentaram em 18% em todo o mundo, sendo que até 2020, esta deverá ser a doença mais incapacitante do planeta. Ainda de acordo com a organização, o Brasil é o país com mais casos de depressão na América Latina. Para falar sobre este assunto, iremos conversar agora com a psicóloga Edelvaísse. Edelvaísse. Professora, como é que... Esse nome é o quê? Mistura do seu pai com sua mãe? Não. A minha mãe escolheu o nome de uma flor. É austríaco. Ah. Por isso é tão difícil. Os pais, a gente, antigamente, tinham a mania de escolher nomes diferentes. Escolhia de fotonovela, né? Porque na época não existia praticamente televisão. Então, é nome de uma flor turca? É nome de uma flor. Austríaca. Austríaca. Edelvaísse. Isso. Muito perfeito. bem. Depressão. É um mal que tem cura? Não tem cura? É o mal do século? Como é que a senhora vê isso? É o mal do século e é um mal que tem tratamento. A depressão só não pode ser trocada com tristeza ou com frescura, né? A depressão é uma doença e ela é muito séria. Ela existe. Existe. E quando não tratada, ela pode chegar a níveis muito graves. Uhum. Quais são os primeiros sintomas de uma depressão? Se a pessoa ficar num sentimento de abandono, de tristeza, de falta de prazer, durante pelo menos umas 4 semanas, você já pode começar a desconfiar que ela está entrando num quadro de depressão. Né? Se ela muda o comportamento, se de repente os hábitos alimentares dela ficam diferentes, se ela começa a se irritar com mais facilidade, tudo isso é sinal de que alguma coisa não está indo bem com a pessoa, então ela precisa ter tratamento, ela precisa ter uma atenção profissional, porque pode estar se instalando a depressão. Melancolia, tristeza, né? Falta de vontade de trabalhar. Sem dúvida. Isolamento social, a pessoa se retrai, não quer mais ir a festas, não tem mais prazer em atividades comuns que antigamente davam prazer, de repente não trazem mais prazer, a pessoa perde a vontade de fazer essas atividades. A depressão, ela oscila, ela sobe, tipo assim, vou te dizer, pessoas que na segunda, terça, quarta, quinta e sexta está trabalhando normalmente. Chega no final de semana, aí, como se diz na linguagem popular, baixa o astral. Tem isso ou não? Ou o quadro, ele é um só? O quadro é um só, mas o que aparece para as pessoas pode ser diferenciado. Porque enquanto você está trabalhando, você tenta encobrir os sintomas, mas o sentimento interno continua sendo o mesmo. E aí, no final de semana, que você não precisa interagir com as pessoas, você entra na sua realidade, no seu quadro depressivo. Existe um outro transtorno que pode ser confundido com a depressão nos casos em que a pessoa só nota a fase baixa, né, que é o transtorno bipolar, que você tem uma fase de muita euforia e outra fase bem depressiva. Mas a depressão não, a depressão ela é contínua. Certo. A pessoa ela pode sair sozinha de uma depressão? Se for no nível ainda menos grave, ela pode sim, sem a ajuda profissional, né? Mas se ela encontrar pessoas amigas, pessoas da família que tragam para ela algum tipo de conforto, né? Mas nos casos moderados e nos casos graves, não. O que é que pode ser considerado caso moderado, por exemplo? Por exemplo, se você já não sente mais vontade de sair com seus amigos, se você não atende ao telefone, né? É uma crescente, é uma falta de vontade de fazer as coisas que vai crescendo. Na fase ainda leve, você faz meio que forçado, as pessoas lhe dão ajuda para que você saia e você ainda consegue sair. Na fase moderada, você já começa a dizer mais nãos. E na fase mais grave, você pode até não ter mais cuidados com a sua higiene pessoal, a sua aparência pessoal. E daí ter pensamentos suicidas e ideias muito negativas. Certo. A depressão, ela
deve ser tratada com medicamentos, por exemplo? Antidepressivos? Sim, se for num caso moderado ou grave, especialmente nos casos graves, somente com antidepressivo a pessoa consegue sair, porque é preciso que essa depressão seja bombardeada para que a pessoa saia da crise e aí comece a andar com as próprias pernas. Nos casos leves, não. Nos casos leves, a ajuda de um profissional é suficiente, a pessoa consegue enxergar a própria vida com um pouco mais de positividade e sai do quadro. Nos casos graves, não. Não corre o risco de uma dependência? Esses remédios não produzem uma dependência? Sim, se forem... Ansiolíticos? Se forem... Se não forem prescritos por um profissional, sim, podem causar dependência. Mas se eles estão sob a conduta de um profissional, no caso um psiquiatra, aí não seria mais caso de psicólogo, seria caso de psiquiatra, não, porque vai estar sendo controlado por esse profissional. Essa era a pergunta que eu ia lhe fazer. Qual é o caso em que se deve procurar um psicólogo, ou um psicoterapeuta, ou um psiquiatra, a depender do grau de evolução, é isso? Isso, exatamente. Em todos os casos, eu indicaria procurar um psicólogo. E aí o psicólogo pode identificar se aquele caso é mais grave ou não e encaminhar para um psiquiatra. O contrário também pode acontecer, né? Pode procurar logo um psiquiatra e o próprio psiquiatra pode encaminhar, o seu caso não é tão grave assim, você não precisa de medicamento, eu vou encaminhar você para um psicólogo, porque o psicólogo não trata com medicamento. Quais são os principais casos que demandam para uma depressão? Desilusão amorosa, problemas financeiros, perdas materiais, o que é? As grandes perdas. É Delvaice. Não, tá vendo? Não esqueço mais esse nome. Vai acabar achando até o bonito. É verdade, As grandes perdas, elas provocam a depressão, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa precisa viver um tempo de luto, e esse luto não é só pela morte de um ente querido, é pela perda em si. Pode ser a perda de um objeto, a perda de um emprego, a perda de uma pessoa. E esse luto é um sentimento de tristeza profundo, mas ainda não é a depressão. Digamos que se em um ano a pessoa consegue superar esse luto, essa tristeza profunda, essa pessoa está bem, ela viveu aquele luto, ela conseguiu ser resiliente, ela ressurgiu com novas expectativas de vida. A depressão, não. Na depressão, esse luto acontece e ele não termina nunca. Então, as grandes perdas provocam a depressão. Outras coisas podem estar associadas à depressão, como a ansiedade, por exemplo, né? Na depressão, a pessoa tem crises de ansiedade muito forte. E se essas crises não forem tratadas, então a depressão vai se desenvolvendo, porque, na verdade, a depressão não é meramente emocional. Ela é física e emocional. Existe uma deficiência na produção de determinados neurotransmissores e aí a depressão se instala porque ela acaba encontrando uma brecha no estado, na vulnerabilidade emocional da pessoa. Muito bem. Então, qual conselho a senhora daria para quem está assistindo o programa e tem, por exemplo, alguém na família que está nesse estado de depressão, que está começando, ou como eu disse logo no início, oscila para normalidade ou aparente normalidade e as chamadas crises? É importante isso que você acabou de dizer, ficar atento às diferenças comportamentais, às alterações de sono, às alterações de comportamento, alterações de atividades diárias. Isso é muito importante. Segundo ponto, percebeu uma alteração significativa, procura logo um profissional, procura um psicólogo, leva essa pessoa porque ela está precisando de ajuda e aquele sintoma é quase que um pedido de socorro, que talvez ela não consiga expressar com palavras, mas ela está demonstrando que ela precisa de ajuda. Então, leva para um profissional, conversa com essa pessoa, faz com que essa pessoa busque uma ajuda profissional. E a partir daí, o tratamento será feito. Ok, satisfação muito grande recebê-la aqui, viu? Toda Delvaice Mendonça. Perfeito. Pronto, o nome está gravado.